começamos mais um programa Papo Reto e Certo, programa da Juventude Maranata de Campo Grande, em oferecimento ao nosso Deus Todo-Poderoso. O programa hoje está fazendo um aniversário, né? 1 ano de programa, e já estamos na nossa segunda temporada, graças a Deus. E hoje é o final da nossa segunda temporada, é o último programa da nossa segunda temporada. É isso mesmo, o pessoal está aí tristinho, mas esse é o nosso especial fim de ano. E hoje a gente trouxe para finalizar essa temporada os nossos queridos e amados irmãos, Pastor Patrick e Ana Paula. Por favor, quem não dá as considerações iniciais, nosso pessoal de cada um. Boa noite para todo mundo. Galera aqui do estúdio. Amém. Direto da Central CG Produções. Vocês sabem que final de temporada sempre chuta, né? Estou sendo com essa furada aqui, né? Final de temporada é cruzar as leis, né? Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês, queridos. Vamos aqui. E vamos começar hoje com o nosso tema, o tema comum, até que ponto. E foi o tema escolhido, foi o mais votado, com 47% dos votos válidos, e feito eletronicamente, super seguro. E hoje viemos trazer esse assunto para abordar. A gente diz que aceitou Cristo, morreu para o mundo. Mas chega lá fora, até pela ética, que a própria sociedade impõe, uma certa ética moral e tal, parece que não se pode expor em determinados lugares essa nossa fé. Tipo, trabalho, se eu sou professor, eu não posso falar da minha fé para os alunos. Tem lugar que é culto, vai para a igreja. Sou morto, sou morto, mas a gente respeitando a ética. Ou tipo, na faculdade também, eu só prego com as minhas ações. Se possível, eu uso palavras. É um lema bonito, né? Que a gente usou, mas a gente sabe que o evangelho vem pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus. Então, até que ponto eu devo respeitar isso? Primeiro, Paulo fala assim em Gálatas: se eu procuro agradar a homens e não a Deus, eu não sou mais servo de Deus, sim servo de quem? De homens. Então, a primeira coisa, para cortar logo pela raiz, botar o machado na raiz logo é o seguinte: nós temos que agradar a Deus e não a homens. Só que agradar a Deus não significa ser chato e inconveniente o tempo todo e em qualquer situação. Eu acho que o bom senso vale para a gente. Então, ter bom senso não é ser omisso, mas tem que saber a hora de falar, a hora de calar, assim como tudo na vida, cara. Casamento, homem e mulher, relacionamento. Tem horas que eu tenho que calar, tem horas que eu tenho que falar, tem horas que eu tenho que falar e calar. Então, a gente não pode se omitir de pregar, concordo com você. O Evangelho veio por ouvir, né? A gente conversa por ouvir a palavra de Deus. Mas, por outro lado, a gente tem muita gente que prega e não tem vida, e não tem testemunho. E, na verdade, hoje em dia, eu pelo menos pessoalmente entendo isso e vejo que a igreja, de forma geral, procura várias estratégias de evangelismo. Fazendo pacto de carnaval, impacto de cerqueiro, impacto de coisa, mas de que impacta bem, impacta pouco. Pontuais e são poucos. Por quê? Porque acho que a gente está substituindo estratégia de evangelismo da estratégia bíblica, que é testemunho pessoal. E testemunho pessoal inclui atitude de vida e pregação. Então eu acho que essa questão de morrer para o mundo até quando, em relação a pregar, eu acho que tem que pregar em tudo que é lugar, em qualquer lugar, não em todas as situações. Eu devo pregar na minha família, mas nem todas as situações eu posso pregar. Também, sim, existem alguns lugares que são proibidos. Na verdade, assim, a gente está nesse mundo e algumas regras a gente tem que se sujeitar, gente, não tem jeito. A gente não é porque a gente é do Senhor que a gente faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. A gente também está sujeito à lei dos homens. Na verdade, não necessariamente para eu pregar, a gente fala assim, pregar. O que é pregar? É ter um púlpito. Eu quero pregar com meu amigo na faculdade que levar um púlpito comigo?
né, bota o púlpito na frente do cara e, né, desenrola o bolo. Não é isso. Você, para pregar, você pode falar com a pessoa, você pode testemunhar, como o Padre está falando da sua vida. Porque a palavra do Senhor diz que não dá para você pegar uma candeia e você esconder ela. Se você tiver a luz do Senhor brilhando na sua vida, ela vai resplandecer. Eu concordo com o que você falou inicialmente, André, questão de que, né, se preciso foram as palavras, porque a nossa maior pregação é a nossa vida, gente. Infelizmente, né, a gente às vezes está acostumado com um estilo de pregação que é muito barulhento, né, que a gente às vezes vê nos programas de televisão, vê nos impactos, mas assim, são coisas pontuais. No nosso dia a dia, a gente prega compartilhando a nossa vida. É a gente falando, testemunhando da nossa vida. Puxa, olha, essa semana Deus me deu uma vitória. É reconhecendo e compartilhando que o Senhor está na nossa vida, como o Provérbios fala assim, em todos os momentos. Seja no momento bom, seja no momento mau. Só que muitas vezes nós temos vergonha de falar do nome de Jesus. A gente fala, a gente atribui, né, as coisas que acontecem na nossa vida, né? Ai, graças a Deus, mas uma coisa muito amação. Assim, não atribui ao Senhor a real glória dele pelo cuidado com a nossa vida, porque muitas das vezes vocês que são jovens, vocês estão na faculdade, vocês têm vergonha, não é verdade? De falar assim, ai, graças a Deus, poxa, foi Jesus que me ajudou a fazer isso. Poxa, nessa prova aqui eu estava com uma dificuldade, mas Jesus me abençoou. E muitas das vezes omite a glória do Senhor por se calar. Porque oportunidade nós temos em todo momento de testemunhar da vida de Deus. Eu vou falar uma coisa aqui que já vai gerar polêmica de cara aqui agora. Eu vou falar porque é o que eu creio. Então, guarda, próximo bloco, que eu também não. Agora. É final de temporada. A gente, como cristão, deve se sujeitar à lei dos homens? Interrogação. Até que ponto? E aí, essa vai embora? Não, peraí. Eu vou responder. Nós devemos, obviamente, nos sujeitar à lei dos homens. Mas até um certo ponto. A autoridade é um princípio de Deus. Certo? Ser submisso à autoridade é um princípio estabelecido por Deus. Então é um princípio. Mas quando que eu posso quebrar esse princípio e não obedecer à lei dos homens? Presta atenção, isso é um princípio importante. Eu devo me sujeitar à lei da Constituição brasileira? Lógico que devo. Lógico que devo. Eu sou brasileiro. Pago imposto, devo. Como também devo exigir. Agora, se para eu obedecer a uma autoridade, uma lei brasileira, estadual, municipal, o que for, uma lei natural, se eu, para obedecer essa lei, eu automaticamente estiver desobedecendo uma outra lei maior, eu escolho pela maior. Ou seja, se me obrigarem, mandarem eu fazer uma coisa contra o que Deus manda eu fazer, eu vou escolher Deus e dane-se os homens, não pode mandar me prender. Até onde? Até o fim. Porque um dia eu vou encontrar com ele, faça a vou morar com ele. Então assim, não é rebeldia contra a lei dos homens, por favor. É entender que se daqui a pouco for assim, pastor Patrícia, você vai ter que fazer casamento homossexual. Eles têm uma escolha, eu tenho outra. Eu vou ficar com a Bíblia. E é isso. Então assim, só para entender, como a Paulinha falou, nós como cristãos devemos obedecer às autoridades, seja pai, mãe, seja pastor, seja cargo político, ó, lei. Mas se a lei vem de encontro à palavra, nós temos que fazer uma escolha. Então, até que ponto morrer para isso? A resposta é a seguinte: até que ponto você quer viver? Até que ponto você ama a Deus? Até que ponto? Até que ponto? Fica no ar aí. Até estar na glória, é verdade. Amém. Por isso, encerramos esse nosso primeiro bloco e já voltamos com ele. Papo reto, certo? Volta! Já! Olá, voltamos com o nosso segundo bloco e a gente acabou entrando nessa questão do homem, né, da lei dos homens, até que ponto a gente deve ir em determinadas circunstâncias.
Eu queria passar um videozinho para a gente elucidar um pouquinho sobre ele, sobre um exemplo de morto para o mundo. Por favor, passe aí para a gente. Glória a Deus. Deus está no controle. Presidente, boa tarde a todos. Eu gostaria de começar aqui a minha fala, dizendo que em 2004 eu aceitei o Senhor Jesus como Salvador e Libertador da minha vida. E começou uma grande transformação. Eu me lembro muito bem que no dia 16 de julho desse ano, nós falamos que sinais iriam começar a acontecer nessa casa. E começaram. Eu quero mandar um recado tanto para o Planalto e também para o Congresso Nacional. Não achem que esse acordo que está sendo feito do Planalto com o Congresso Nacional vai cessar o problema de corrupção que está instaurado no nosso país e instaurado no Congresso Nacional. Dizer ao presidente Eduardo Cunha: presidente, o senhor não está sozinho. O senhor não está sozinho nessa lama de corrupção do nosso país. O senhor não está sozinho como um homem que diz ser evangélico, homem de Deus, envolvido com corrupção. E dizer à bancada evangélica, a alguns membros da bancada evangélica: vigiem, 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 porque o nosso Deus não é Deus para ficar brincando, e que nada está oculto aos olhos dele. Esses sinais e o que está acontecendo ao presidente Eduardo Cunha, dizer a todos os evangélicos do país: não fiquem envergonhados por isso. Não fiquem envergonhados, porque está escrito dos falsos profetas. Não se envergonhem desses. Continuem perseverando em Cristo. Eu sou cristão, sou leitor da Bíblia e subidor de montes. E sei o Deus que eu sirvo. É o Deus das causas impossíveis. Presidente Eduardo Cunha, assim manda dizer o Senhor para ti. Jeremias, capítulo número 2, versículo de número 17. Não foi você mesmo o responsável pelo que lhe aconteceu? Ao abandonar o Senhor, o seu Deus, o seu crime o castigará, a sua rebelião o repreenderá. Compreenda e veja como é mau e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus, e não ter temor de mim, diz o soberano, o Senhor do exército. A bancada evangélica, alguns, não são para todos, mas aguardem e ouçam, preste atenção, o nosso Deus é Deus de misericórdia. Arrependei-vos do seu pecado, pois o reino de Deus está próximo. Quem achar que é homem que está falando aqui, sobe esse púlpito e fala que esse garoto está falando aqui, não sou eu. Sobe esse púlpito para ver se não é Deus que está falando aqui. Vou deixar uma coisa bem clara. A nação, oremos pelo Congresso Nacional, porque sinais vão acontecer nessa casa. Fôlego de vida, quem dá é Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco todos os parlamentares em tuas mãos. Eu coloco o Congresso Nacional em tuas mãos. Acampa os teus anjos ao redor desse estabelecimento, Senhor. Joga por terra tudo que não provém do Senhor. Toda a opressão do mal, tudo que não provém do Senhor, que venha cair por terra. E eu profetizo a vitória da minha nação. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Todo o poder emana de Deus. Juntos somos fortes. Nem um passo daremos atrás. E Deus está no controle. Obrigado, presidente. Amém. Voltando, acho que esse nível de morto do mundo foi nível extremo, né? De altos. Só faltou ser apedrejado. E pregou o evangelho numa sessão plenária, foi mês passado. Isso, dia 21 de 10, um deputado, ele está até hoje sem partido, falou da palavra de Deus. Que acho que realmente tem um ponto, ou seria ponto do mundo e ponto. Que eu penso, biblicamente, é que o fato de existir uma bancada evangélica está tudo errado já. Vai começar. Vou falar bem para lá. A igreja não pode se meter em política. Mas Israel se metia. Israel é uma coisa, a igreja é outra. No passado a igreja se metia. É outro tempo. Todo o sistema político, todo, sem exceção, está apontando, está junto com um propósito: colocar o anticristo no poder. Não tem outra saída, é bíblico.
A igreja não pode se meter em política. Você já imaginou? Pedro falou assim: Paulo, vamos lá falar com Pilatos, com José, para tentar arrumar a casa aqui, vamos tentar fazer um negócio para arrumar aqui, que aí a gente para de ser perseguido. A igreja está querendo mudar as coisas, mas no fundo é para não ser perseguida, é para não mudar as leis. Na verdade, deixa mudar as leis. A gente tem que ser igreja, cheio do fogo, do poder de Deus, ser profeta de Deus. Aí o Brasil muda. Aí muda. Não é a gente não ser político e ser alienado, isso que eu estou falando. Eu estou falando que a igreja está usando estratégias erradas, se metendo na política. Não estou falando que o cidadão possa ser político ou ser politizado consciente, mas lógico que deve ser. Devemos ser alienados. Agora, uma bancada evangélica, eu vou dar uma de Tomé aqui, tá? Eu acho impossível, eu não falo que é impossível, mas Deus tudo é possível. Mas 99,9%, eu não consigo acreditar alguém que entre lá e não se corrompe. Porque para você se filiar ao partido tem que se corromper, cara. Porque se você não se corrompe, eles tiram. Talvez esse caso aí, tira. Ou entra no esquema ou fora. E o que parece ali, ele estava falando para a bancada vigiar. Estava dando indícios de que estavam se deixando levar, pelas questões que a gente conhece muito bem que acontecem. Pouco se diz, morto, mas fazendo envergonhando. Porque, na verdade, André, eu acho que infelizmente isso é uma característica da igreja cristã hoje em dia. É uma igreja misturada. É uma igreja que perdeu a sua identidade, e tem adotado práticas de povos que não conhecem ao Senhor. Eu vim conversando com o Patrick no carro que eu tenho pensado muito sobre os barulhos que a igreja faz. A gente faz muito barulho. Só que o barulho que nós precisamos fazer é um barulho que o céu quer ouvir e que o mundo não conhece. E a gente faz o barulho que o mundo conhece. Quando que a palavra de Deus nos ensina que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, nós precisamos fazer esse barulho. Um barulho que aos nossos olhos é um barulho muito silencioso, mas é um barulho que verdadeiramente movimenta o céu. Ele fala que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E a verdade é que nós somos essa nação. Independente de nós termos um representante, de governo que sirva ao Senhor, o Senhor é o Senhor da nossa nação. Independente do que venha a acontecer com o nosso país, com esse mundo, nós já somos uma nação bem-aventurada, porque acima do poder governamental do nosso país, desse mundo, existe um governo de Deus sobre a nossa vida. Então nós precisamos nos posicionar, porque ele está falando ali de corrupção, está falando ali de lama mesmo. E muitas das vezes a gente se mistura, e o Patrick falou uma coisa que é verdade, para não ser perseguido, para não ser confrontado. Não tem jeito. Quando a gente decide viver a vida que o Senhor nos propõe, nós vamos ser perseguidos, porque a gente vai na contramão do mundo. Já tentou andar na contramão, gente? Quem já foi a Maracanã aqui? Eu fui uma única vez, gente, com uma experiência terrível. Eu no Maracanã, imagina, gente, no Flamengo e Vasco, só Jesus na minha vida. Me levaram, achei que era uma coisa linda, saí de lá para fora, porque eu não quero nunca mais voltar aqui. Terrível só se for vascaíno. Deixa eu te explicar. Eu acabei de vida. Isso, eu sei que é Jesus, discernimento eu tenho. Aí eu tava saindo um pouquinho antes, assim, para não pegar no vulca. Gente, eu acho que eu fui suspensa e eu andava na pontinha do pé, Aí eu pensando depois daquilo, eu falei, Senhor, é assim. Imagina andar na contramão disso. Tu é quase soterrado. Mas nós somos chamados para andar na contramão disso. Aquela multidão que vem numa direção e a gente se converte. A gente decide mudar a direção da nossa vida. Não tem jeito, a gente vai tomar tranco, barranco, vão tentar jogar a gente no chão. Por quê? Porque a gente vai andar vivendo uma vida diferente. Gente, viver diferente incomoda pra caramba quem não vive igual. André, eu sei que eu falei essa questão porque eu não aguento não falar, mas eu sei que o tema é morrer por um até que ponto. E esse, qual é o nome dele? Daciolo, deputado Carlos Daciolo. No caso dele, certo ou errado lá, ele foi ousado. Ele foi ousado e falou, Mas eu repito, ele falou para a bancada evangélica. E
Não falou para os ímpios, pelo menos não ali, de repente mais aberto ali, mais dentro. Hoje, se a gente parar para ver, esse tema é para o Evangelho. Exatamente. Porque quem se diz morto, se diz Evangelho. Sim, mas aí André, porque o tema é morto para o mundo, é uma afirmação, né? Mas complementado por uma pergunta: até que ponto? E esse tema para mim gerou um monte de perguntas. Por que morrer para o mundo? Como assim até que ponto? Existe mais ou menos morto? Como assim até que ponto morto? Ou está morto, mas está doente, mas está vivo. Está em coma, está vivo. Até que ponto morto? Tem que fazer essa pergunta. Eu estou jogando de volta. Não é que esteja errada, a pergunta está certa, mas até que ponto? Eu posso, em algumas situações ou práticas, estar morto para aquilo e outras estar tendo resistência. Não, porque parece que a maioria hoje gosta de viver na linha, entendeu? Até onde eu posso ser. Exatamente. Em vez de ficar no. Exatamente. Tipo, Como longe eu posso viver de Deus sem depender dele para sempre? Entendeu? Aí, então isso é justamente para emagrar essas questões mesmo. Mas sabe qual é, André? Para mim, a minha opinião, assim, meu ponto de vista, entendendo um pouco das Escrituras, discernindo um pouco o tempo que nós estamos vivendo, que poucos na igreja discernem isso, infelizmente. Em que tempo da história nós estamos vivendo? A palavra diz que há tempo para todas as coisas. E quando você não discerne o tempo que você está vivendo, enquanto pessoa, enquanto casal, enquanto igreja, enquanto sociedade, você não consegue muitas vezes reagir, porque a reação a um problema num tempo pode ser totalmente diferente de uma outra reação para o mesmo problema no outro tempo, cara. E a igreja não discerne, porque o maior problema do Brasil não é a corrupção. O maior problema do Brasil não é o jeitinho brasileiro, que é um problema, a corrupção também é um problema. Sabe qual é o maior problema do Brasil? É onde estaria a solução. Na igreja. Porque é pregado um falso evangelho, é pregado um outro evangelho, e esse crescimento evangélico no Brasil é mentiroso e é falso, ao aumento de evangélicos e de igrejas, aspas, evangélicas, mas discípulos de Jesus tem poucos, seguidores de Jesus tem poucos, aqueles que não abrem mão da palavra, custe custar, que vão até o fim, tem poucos. E isso, mas estamos nos tornando um país evangélico. Eu entristeço. Mentira. Não, evangélico talvez tenha evangélico. Agora, tem muita igreja dita evangélica que é casa de Satanás, com todas as letras. É pregado um falso evangelho que Jesus não está lá, tem sinais, tem prodígio, tem cura, e não é Deus que faz, é o diabo. Quando a gente pergunta sobre essa questão de até que ponto, eu não conheço esse rapaz que estava falando. Mas ele usou uma oportunidade que ele teve. E, pelo que parece, ele perdeu, né, o partido. E muitas das vezes a gente não quer tomar uma posição dessa, de posicionar a nossa fé, porque a gente tem medo de perder. Perder status de amizade, perder amigos, perder... Enfim, a gente não está disposto, porque todas as vezes que a gente tiver que se posicionar, a gente vai entrar no risco de perder, e perde mesmo. Agora, não perde a oportunidade de ser boca de Deus. Porque pode ser que muitos possam ter enxovalhado o rapaz, a gente não conhece ele. Mas ele falou da palavra, e a palavra é vida. Ainda que a boca que professe possa não ser uma boca do Senhor, a palavra em si, ela é vida. Então ele aproveitou a oportunidade que ele teve ali, e ele falou da palavra. E quantas oportunidades nós não temos também de falar da palavra, a gente não fala, a gente não testemunha, a gente não dá glória a Deus. Por quê? Por medo de perder. Até que ponto? Pode ser que perca tudo, mas não perca a verdade. E outra coisa também, só para contrapor, né, contrabalançar o que ele está falando, que às vezes parece que eu sou muito incisivo, que eu creio no que eu estou falando. Eu tenho amigos não, mas eu tenho pessoas que trabalham comigo no trabalho, no escritório, que eu conheço, que não seguem o que a gente segue, tem uma vida toda errada, que tem escolhas sexuais que eu não concordo unicamente. Cara, mas eu converso na boa com essa pessoa, eu gosto da pessoa, trato bem, me trata bem, eu não preciso ser um mala chato, entendeu? Porque isso fecha a porta. O cara não me ouve. Gente, não seja chato, ser chato é chato demais. Ser chato é chato demais. Então assim, é ser simpático, e você pode falar a mesma coisa de maneira agressiva ou de maneira terna. A mesma frase. Tem uma historinha, assim, são 20 segundos.
que o pai chega assim o marido chega para a esposa e fala: aqui, mulher, olha a frase aqui do teu filho. Aí ele pega uma coisinha assim dele, ela pega: qual o problema? Ele fala: aqui, mulher, pai, me dá dinheiro. Ela fala: marido, deixa eu dizer para você, pai, me dá dinheiro. A mesma frase, escrita do mesmo jeito, com uma entonação totalmente diferente. Então assim, não precisa ser mala chato. Agora, seja firme. Esse é o período do WhatsApp. Naquilo que você... Por isso que eu... Certo? Gente, olha só. Se eu me intrometesse, escrevesse em todas as conversas que eu vejo de baboseira que eu leio de grupo nosso, você iria me odiar, para começar. Mas eu não falo, não posso escrever, porque não tem entonação. Isso é chato também. Ia ser chato, é chato ser chato. Eu falo: meu Deus do céu, o cara não pode estar falando isso, mas enfim. Mas se você escreve, texto não tem entonação, não tem sorriso no rosto, não tem, entendeu? Então, não tem expressão, então é complicado. Então evite de escrever algumas coisas. Fale no olho, no rosto, que é melhor. Verdade, é o que eu falo para minha namorada. Não, espero que a gente vai conversar, não vou falar de não. Com isso... Só que a mulher não aguenta esperar para conversar. Ela não vai esperar amanhecer, ela quer descansar. Então, com isso, a gente iniciar mais um bloco e já voltamos. Papo Reto Certo, volta! Já! Voltamos, mais um bloco no nosso programa e dando continuidade a esse bloco, a gente vai para o pessoal que está querendo fazer pergunta para eles aqui, no nosso auditório. O Azaf tem uma pergunta para fazer. Exato, é o que a gente falou antes. A gente está sujeito ali dos homens. Se ali é proibido, em lugar específico, falo por mim, pessoalmente. Eu tenho inúmeras outras oportunidades e situações para pregar o Evangelho. A pregação do Evangelho não pode ser motivada por vingança ou motivada por desafiar os outros. Tem que ser por amor, primeira coisa. Então eu pessoalmente, se não tem como pregar ali, se é proibido, eu prego fora, eu não entraria nessa briga, porque a não ser uma direção muito específica de Deus, eu não entraria. Porque existe outra oportunidade para fazer isso. Não posso condenar o cara, vai ter uma... Não sei, entendeu? Não sei se o cara não foi herege, obviamente. Mas assim, eu pessoalmente está lá proibido, não é, que eu falei, deixa eu voltar rapidinho, para você, nós estamos debaixo da autoridade. A autoridade é o princípio estabelecido por Deus, toda autoridade. Quando é que eu posso romper ou quebrar, repetindo de propósito, tá? Quando é que eu posso quebrar uma autoridade, ou seja, não respeitar a autoridade, não obedecer? Quando a ordem da autoridade for direta contra uma autoridade maior. Quando eu tiver que escolher, estou numa bifurcação, ou eu vou para lá ou para cá, aí eu vou escolher a autoridade maior, que é da Bíblia, que é do Senhor Jesus, certo? Mas isso também não é motivo, não concordei, aí muito de igreja, não concordei, muito de pastor, não concordei, não é isso, isso é rebeldia. Agora, se vem uma ordem do pastor Xavier aqui, por exemplo, pastor Paulo Minho, qualquer pastor, uma ordem absurda, que não vai vir, realmente. Você está proibido de orar, isso é uma... Pum! Caraca. Ou obedeço ele, não tem meio termo, ou a Deus, o que eu faço? Escolha a Deus, está acima. Isso não vai acontecer, só fictício. Nesse caso não, você está proibido de pregar ali. Eu não vejo, até vejo que é proibido para todo mundo. Então daqui a pouco você está lá também, vai entrar uma galera, fazer um terreiro ali, e tu vai ter que bater palma para eles. Não é para ninguém. Aí tudo bem. Mas quando eu saio na rua, eu posso falar com fulano. Então assim, eu penso assim, dá para evangelizar outros lugares, então não preciso confrontar ninguém nem brigar por causa disso. No primeiro bloco, quando a gente falou sobre isso, eu pensei também na questão dos evangelismos que tinham antigamente no trem, né? Só que assim, ali diz que não pode fazer culto, não diz que não pode falar de Jesus. É diferente. Então assim, não está falando assim, você é Cristo, você está proibido de falar do amor de Deus, não é isso. Está falando que você não pode fazer o barulho que o pessoal está acostumado muitas vezes a fazer. Quando a gente, se predispõe a ter um desejo no coração de falar de Jesus, o nosso Deus ele é muito criativo. Ele nos dá oportunidade. E não precisa ser para pegar multidões. Muitas vezes quer pegar a multidão, mas Deus quer que tu pregue para um, que está aí do teu lado contigo no prego. Aí no trem tu quer falar para todo mundo junto. Então assim, a oportunidade Deus vai te dar.
Você não precisa sair por aí. Você não está mandando não fazer culto? Cara, não faz culto aí. Tu pode falar de Jesus de muitas outras formas, sem que seja com bandeira, ali mesmo, às vezes é um panfleto, uma abordagem mais pessoal, uma coisa mais discreta, né? Porque como o Patrick falou assim, a proibição é para todo mundo, mas não te impede de falar, de manifestar o amor de Deus. Amém. Mais alguém quer me perguntar? Mariana, olha só. Quando fala mundo, a gente pensa em mundo, né? Mas nós temos o nosso mundo pessoal. Cada um tem aquilo. E na verdade o que Jesus nos ensina é o seguinte: aquele que quer vir após mim, venha como quiser que eu aceito. Não é isso na Bíblia? Não. Quase sinceramente. Quase sinceramente, pastor. Venha como está, mas Não, cada um venha como está. Negue-se a si mesmo. Então, siga. Ou seja, só tem um jeito de seguir Jesus, que é tomar a cruz e morrer para si mesmo. Se eu e você estamos achando que estamos seguindo a Jesus, sem negar nós mesmos, sem morrer, na verdade nós estamos achando que estamos morrendo, estamos seguindo a Jesus, mas nós não estamos seguindo a Jesus. Essa é a primeira coisa. Então concordo com você que é muitas vezes negar a própria vontade, nosso desejo, com certeza. E por que isso é difícil? Vocês lembram quando Jesus falou assim para os discípulos: ó, o filho do homem, falando dele, o filho do homem vai ter que ser entregue na mão dos gentios, judeus, de Roma lá, aí vai ser esponteado, vai morrer, mas vai ressuscitar. Aí Pedro, que tinha acabado de falar para ele assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, fala assim: não, Senhor, não vai acontecer isso contigo não, eu não vou deixar, não vai acontecer não, não vai morrer não. Aí Jesus, delicadamente, fala assim: para trás de mim, Satanás. Em outras palavras, Jesus, não morre não. Até onde morrer, né? Não morre não, Jesus, vai doer muito. Não morre não, Jesus, você vai sofrer. Essa foi a intenção, Mariana, de Pedro. Não, o senhor vai sofrer não. Só que se ele não tivesse sofrido, não tivesse morrido, ele não teria ressuscitado e teria cumprido o seu plano na terra, que vai ser efetivamente completado quando ele voltar. E essa voz, Satanás, que falou através de Pedro, que deu mole, ela ecoa até hoje, gente. Sabe o quê? Olha para cá, você que está nos vendo agora. Essa voz que no teu ouvido, não morre não, vai doer. Não abre mão da sua vontade não, porque é ruim, né? Faz o que você quer fazer. Não abre mão por causa de Deus não, não posso de Deus não. Quando Deus falou, você falou assim: com Deus dá uma direção, né? Não obedece não, porque é ruim, né? Essa voz vem do inferno. Porque Jesus sabe, o diabo sabe primeiro, que se a gente desobedecer, aquele que se exalta será humilhado. Mas aquele que se humilha, que se abre, se permite morrer por causa do Evangelho, negar a sua vontade para seguir a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, esse vai ser exaltado, seja aqui ou na vida eterna. Então, assim, eu concordo com você plenamente. Nosso primeiro mundo para morrer é aqui, a nossa vontade, nosso coração. Porque em última instância, ou primeiro, sei lá, não sei, o que Jesus veio fazer na terra, além de nos salvar, é nos ensinar a sermos seres humanos, que nós desaprendemos isso. Olha para cá, turma. Você realmente acha que o ser humano de hoje, está no mundo aí, qualquer um, lá da Patagônia até o Alasca, qualquer um, é 100% a imagem e semelhança de Deus? Você acha isso? Não é. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas ao longo da história, por causa do pecado, nós fomos nos afastando de Deus e desaprendendo, porque o homem criado por Deus, Adão, vivia de um jeito de comportamento. E Jesus veio como segundo Adão, né, Maria? Que por um Adão entrou o pecado, por outro veio a salvação, a vida. Então, quando ele fala viva assim, não viva assado, ele está nos ensinando a sermos o ser humano para o qual nós fomos criados para ser. É reaprender. Você falou que a pessoa às vezes pensa que está
vivo, mas está morto, é isso? Pensa que está morto, Pensa que está morto, mas não está. A palavra nos ensina que o conhecimento dessa palavra nos liberta. Né? Então, assim, eu acho que é muito complicado para a pessoa pensar que está morta para as coisas do mundo quando ela não está. Porque quando a gente tem contato com a verdade, essa verdade nos liberta dos enganos, nos liberta das mentiras. E ela também ensina pra gente que Jesus, ele se manifestou para ser Senhor. Ou ele vai ser Senhor das nossas vidas, e quando é Senhor, é senhorio, né, aquele que tem o poder de reger, ou ele é Senhor da minha vida, né, dos meus sims e dos meus nãos, ou ele não é nada. Muitas das vezes a gente quer Jesus como Salvador, né, aquele que me salva do inferno, me salva das maldições, me salva dos problemas. Mas a Bíblia fala que ele é Senhor e Salvador. Então, quando a gente pensa, né, que ele, ou pelo menos a gente professa que ele é Senhor, mas na verdade quem está regendo sou eu, baseada naquilo que eu acho, aquilo que ele me fala, eu deixo para lá, a verdade é, ele não é nada. E é esse conhecimento, porque se a gente tem conhecimento da palavra, a palavra vai mostrar para a gente que a gente está errado. E aí, como o Patrick falou, a gente vai aprender a se arrepender. Eu sempre falo que o Espírito Santo é o GPS de Deus na nossa vida, que recalcula a nossa rota. Quantas vezes forem necessárias aquela vozinha irritante, Deus não tem nada, Jesus é mais bonitinho, né? Recalculando, porque quando a gente erra, muitas vezes acha que está fazendo a vontade de Deus, porque quando a gente nasce de novo, eu sempre falo assim, nascer de novo é reaprender. Você vai aprender a andar na palavra, você vai aprender, né, a se relacionar, você vai aprender a ouvir a voz do Pai. E muitas das vezes a gente vai errar achando que está certo, né? Mas quando a gente é confrontado pela palavra de Deus, que a gente entra em contato com a verdade, a gente se arrepende e o Espírito Santo nos conduz, nos reconduz ao centro da vontade de Deus. Amém. Glória a Deus. E voltando a falar, a gente não está falando de religião, a gente está falando de um Deus que é vivo, um Deus que fala, um Deus que nos quer bem e nos tira do engano. Parece que a gente tem mais alguém querendo perguntar. Até quando você tem a questão de um Deus que é bom, é porque a gente entende os nãos de Deus como coisa ruim. E não é. Quando Deus fala não pra gente em alguma coisa, é cuidado de um Deus que é Pai, de um Deus que é soberano. Né? Eu só falo assim, é só a opinião daquele que se assenta no trono do universo, ninguém mais, ninguém menos. Né? De um cuidado que não quer ver nem eu, nem você, nem a ninguém, porque Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Não é só o sofrimento dos seus filhos, não. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. E quando a palavra de Deus diz, não faça, não ande desta maneira, não pratique essas coisas, é cuidado e é zelo de um Deus que ama. E porque ama, quer cuidar. Quem vai perguntar? É a Amanda. Amanda. Eu acho que a primeira coisa a gente tem que tomar um pouco de cuidado de ficar se comparando, porque fulano abriu mão de tudo, foi ser missionário. Foi... Uma coisa que eu não creio nesse evangelho de ter que ser pobre. Muito menos esse falso evangelho de ter que ser rico com prosperidade, não é isso. Mas eu creio no evangelho de desapego, de abnegação, nesse sentido, tá? Então, não fazer estereótipo de riqueza, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, como eu falei, comparar com os outros, porque eu creio, assim, no Evangelho, que você falou até agora, de um Deus vivo. Quando Jesus morre na cruz por mim, por você, e rasga o véu de cima a baixo, quando nós temos acesso ao Pai, eu creio num Deus, no Espírito Santo, que fala conosco, que nos direciona, Ele nos pede as coisas. Senão eu me converto, sai vendo tudo, não é isso. Mas é num relacionamento, se Deus te pedir algo, obedeça. Então assim, eu creio nesse relacionamento com Deus muitas vezes, de Deus pedir algo, e Deus pedir para você, amado, talvez não peça para mim. E talvez o teu coração esteja numa coisa e o meu coração esteja em outra. Uma pessoa pode ser rica e ser fiel ao Senhor e o coração dela não está naquilo. E o cara pode ser pobre, miserável, mas o coração está naquilo. Então não é a situação em si, e sim o coração. Aonde está o teu coração? Está o quê? O nosso tesouro. Então, o que eu oriento a vocês, assim, por experiência própria, não tome a vida dos outros 100% como uma referência no sentido de ter que ir lá no mesmo caminho, mas sim no sentido de buscar ao Senhor e ver o que Deus quer de você. Se
quiser algo, ele vai te pedir, irmão. E obedeça, porque se ele pedir, ele vai capacitar a você de passar por uma situação sem estar preso naquilo. E assim, a gente serve um Deus que é um Deus de propósitos, né? E a gente às vezes admira algumas vidas e tem aquilo como referência, e a gente muitas das vezes sofre, né? Porque fala assim, meu Deus, mas será que eu seria capaz de fazer aquilo que o irmão fez? E a gente às vezes se cobra por uma coisa que Deus não te pediu. Deus pediu para ele. Por quê? Porque Deus é um Deus de propósitos, como o Patrick falou, né? Acho que aquilo que ele pede para você pode ser que não peça para mim. Agora, eu acho muito bacana essa questão do C.S. Lewis, e Davi vai falar uma outra coisa também, que é uma questão que a gente pode aplicar muito mais no nosso dia a dia, que ele fala assim, eu não darei nada ao meu Senhor que não me custe nada. E aí a gente pega quantas coisas a gente dá para Deus que não nos custa nada. Por exemplo, tempo. Na verdade, qual é o teu melhor tempo, por exemplo, para você aplicar para o Senhor? A gente às vezes quer dar para Deus o resto do nosso tempo, o resto da nossa disposição, o resto. Quando na verdade nós somos chamados para entregar para o Senhor o que? As primícias. E Deus é um Deus que ele é Pai, então como Pai é muito pedagógico. Né? Deus vai ensinando nas pequenas coisas para quem sabe um dia nos conduzir a entregas muito maiores. Só que a gente às vezes quer pensar no abrir mão de uma vida e não abre mão de pequenas coisas aqui que estão tão palpáveis no nosso cotidiano, porque está preocupado com aquilo lá na frente. Então assim, né, como o Davi fala pra gente vai dar para o Senhor aquilo que sobra, o resto das nossas forças, o resto do nosso dia, o resto do nosso tempo, o resto da nossa atenção. Muitas das vezes vão parar para ler a Bíblia quando está lá na beira do sono. Você não vai ler nada, filho. Eu já tentei isso, eu dormi já de joelho. De joelho, 3 horas da manhã, minha mãe batendo na porta. Minha filha está de joelho. Eu falei, minha menina estava aqui no É orar sem cessar. Começou e não acabou, você sofre. E assim, são coisas que a gente administrar no nosso dia. Sem pensar, pode ser que um dia, Mandinha, né? Pode ser que o Senhor requeira? Pode. Mas basta a cada dia o seu próprio mal, que a palavra de Deus ensina. Vamos de cada vez. Quando a gente fala de morrer para o mundo, para mim quer dizer não. Olha para cá. Não para essas coisas, não negar, não. Mas quando na Bíblia, tem muitas pessoas que não conhecem ao Senhor, que quando morrerem não vão encontrar com o Senhor, e também negam um monte de coisa do mundo. A questão aqui, a palavra santidade, que acho que está vinculado diretamente com esse tema, que é negar o mundo totalmente, que é separação. Eu gosto sempre de aplicar, eu acho a maneira didática de explicar isso, se tiver o melhor, me fale. Mas eu acho boa, porque é o seguinte, santidade é separação. Mas não é simplesmente separação do mundo, separação do pecado, separação das coisas erradas. Isso é a parte não pecado, não para as coisas erradas, não para o mundo. Mas enfim, santidade é separação do mundo, mas é separação para Deus. Então, eu temo que muitos de nós ficamos lutando muito com essa parte negativa, no sentido de não para isso, não para aquilo, que é parte desse processo, separação destas coisas, mas não invista tempo e qualidade na separação para Deus. E quem fica só do lado da moeda, mais cedo ou mais tarde, vai estar ruim, vai cair, vai ficar frustrado, porque luta 10 anos frustrado. Por quê? Porque quanto mais você se aproxima de Deus, busca o Senhor, Ele te capacita a vencer aquilo. Tudo vem dele, é por meio dele, para a glória dele. Por exemplo, esse texto aí, de João 8,32, que a Ana Paula citou, já que está aqui no banner. Todos conhecem que conhecem? Conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Vos libertará. Quem está aqui há mais de 10 anos na igreja? Olha o nosso auditório aqui, ó, galera. Beleza, baixa nessa aí. Agora a próxima pergunta não precisa responder, tá? Não tem pessoas aqui que estão há 10 anos na igreja e continuam não libertos de um monte de coisa? Sim ou não? Não olha para o lado. Não olha para o lado. Olha para cá. Você que está nos vendo, tem anos de evangelho, conhece a verdade, continua cativo em um monte de áreas. Por quê?
A palavra está errada? Deus mudou? Por quê? Qual é a primeira palavra ou letra que começa esse versículo aí? Conhecereis não. E. Em outras versões, então. Ou seja, leu no versículo anterior, diz o seguinte: se vocês permanecerem nos meus mandamentos, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Opa! Então, para eu ser liberto, eu preciso conhecer o quê? Agora ele está para frente. Estou pregando já, né? Misericórdia. Está dando aula. Vamos lá. De trás Pregue, se necessário, use a palavra. De trás para frente, bem rápido. Para eu ser liberto, eu tenho que conhecer o quê? A verdade. Para eu conhecer a verdade, eu tenho que ser o quê de Jesus? Discípulo. Para eu ser discípulo, eu tenho que fazer o quê? Obedecer os mandamentos dele. Então a libertação de Jesus não vem simplesmente pelo conhecimento cognitivo. Vem quando eu conheço, eu ouço os mandamentos, creio neles e falo: Senhor, eu decido obedecer. Não consigo sozinho, preciso do Senhor, me ajuda. E aí Ele está sempre disposto a ajudar. E aí nós somos libertos a cada dia. Mas isso tem que ter uma decisão minha e tua, de querer dizer não para as coisas que não estão de acordo com a palavra, e sim para Ele. Já preguei, já. Então, aqui a gente encerrando o nosso programa, né? E antes da gente terminar, como é um programa especial, eu queria, parece que a gente tem a participação aí do pastor Paulo, que queria fazer umas considerações a mais aí. Eu queria compartilhar com vocês, o pessoal que fez uma homenagem a gente nesse ano aí de programa. Por favor, pode soltar aí, Denis, por favor. Meus irmãos queridos, eu poder estar aqui falando com vocês, nesse papo reto, o meu desejo é que não seja só o papo que seja reto na vida de vocês, mas que vocês tenham uma vida reta, uma cabeça reta, uma conduta reta, amigos retos, desejos retos, sonhos retos, alvos retos, porque não se iludam, o nosso Deus é reto. Que Deus os abençoe do meu coração para o coração de vocês com muita alegria. Olá, gente! Eu sou a Rosane Félix, da Rádio 93. Estou passando por aqui para dar parabéns aí para a galera do programa Papo Reto. Parabéns aí, essa juventude bonita. Deus abençoe vocês. Um beijo à Igreja Maranata de Campo Grande. E continuem assim, tá, gente? Antenados na palavra, porque, ó, seguinte, Jesus está voltando. E é muito bom saber que vocês estão firmes e fortes, antenados na palavra de Deus. Um beijo no coração de todos. Deus abençoe todos vocês. Amém. Glória a Deus, né? As pessoas aí fazendo uma homenagem a gente. E para a gente finalizar o nosso programa, o pastor queria dar uma palavra final para a gente encerrar. Sim, bem rápido. Esse é um texto que eu gosto muito. Em Hebreus capítulo 11, verso 24, diz assim: pela fé Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por algum tempo ter a alegria do pecado. Teve por maiores riquezas o desprezo de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. O que esse texto está dizendo? Que Moisés se recusou, quando era homem, quando era da avançada, se recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Em outras palavras, ele disse o seguinte:
Eu não sou filho da filha de Faraó, não sou filho de Faraó, não pareço com Faraó, eu não tenho nada a ver com Faraó. Eu estava no Egito, era da família de Faraó, mas eu não tenho nada a ver com Faraó. E Faraó nós sabemos que simboliza o próprio príncipe deste mundo, como o Egito simboliza esse mundo. Então o tema é morto para o mundo, até que ponto? Você já é homem crescido, mulher crescida, não é mais criança. Você pode decidir. Então minha palavra para você nessa noite é: decida não se parecer com o príncipe desse mundo. Decida se parecer, se você realmente crê em Cristo, entregou sua vida a Ele. E como o Lucinho abriu o culto, né, dizendo que João 1, que diz que veio para o que era o seu, mas os seus não receberam, mas a todos aqueles que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, nascidos não da vontade da carne e do sangue, mas da vontade de Deus. Se você nasceu de novo, se você entregou a vida para Jesus, busque ser parecido com Jesus, e não com o Faraó, não com o mundo, porque Moisés, o texto diz que eu li aqui, ele diz que ele viu a recompensa pelos olhos da fé. Jovens, vale a pena dizer não para as coisas que não agradam a Deus, vale a pena dizer não para o teu desejo, muitas vezes, que não bate com a palavra de Deus, porque vai valer a pena. Há uma recompensa, algo preparado para mim e para você que olhos não viram, e isso só a gente vê pela fé, como a Rosane Félix falou, né? E não porque ela falou, porque eu tenho convicção disso. Nosso Senhor está voltando, está às portas, Ele volta nessa geração. E quem aqui já casou sabe, mulher principalmente, quando vai chegando o mês do casamento, semana do casamento, ela só pensa no casamento. É o vestido, é a maquiagem, o ano inteiro, é a maquiagem como é que está feita, é o cabelo que já preparou, é os docinhos, é o casados para sempre, é a decoração, é tudo. Casados para sempre é o curso, é bem casado. É bem casado, aliás, quando você casar, faça a propaganda, faça o casados para sempre. Mas enfim, perto do casamento, a noiva tem que se preocupar com o casamento. Então, meu amigo, minha amiga, minha irmã, meu irmão, é hora de você se preocupar, porque o teu casamento com o teu Senhor, o meu casamento com Ele, está chegando o dia, é hora de você se preparar. Então vale a pena dizer não, vale a pena sofrer com Cristo do que ter amizade no mundo. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Deus abençoe vocês. Amém. Então é isso. Você que está aí, esse é o nosso encerramento, né? A gente está encerrando essa segunda temporada, nosso programa está acabando, a gente vai dar uma pausa, a gente parece que a gente vai reformular, ver como é que vai ser feito, mas o nosso culto jovem vai continuar acontecendo, que é todo quarto sábado, aqui na Igreja Maranata do Campo Grande, e estão todos convidados. Só agradecendo, né, eu e a Paulinha, queremos agradecer a vocês que nos convidaram, o Dono da Juventude, o Pastor Xavier, o Machado que não pôde estar presente, agradecer essa oportunidade. O que a gente, eu ouvi de bem é isso, gostei. A gente não pode multiplicar nada, quem multiplica é o Senhor, mas somar, a gente só um pouquinho um com o outro, que a gente puder estar somando junto com vocês, abençoando vocês, sendo abençoados. Nós estamos juntos até aquele grande dia, tá? Deus abençoe vocês. Então fiquem ligados aí e quando a gente voltar, a gente vai retornar. A Ana Paula quer falar. Vai falar. Agradecer, gente. Me deixa eu agradecer. Queria agradecer vocês por carinho de sempre. Eu já falei que eu, assim, Campo Grande eu estou em casa, né, pastor? Que um mês eu vim mais aqui que eu fui na Tijuca. Né? Então, assim, agradecer sempre o carinho que vocês têm com a gente. Para a gente é uma alegria, uma honra, né, poder estar aqui num papo tão gostoso, né, tão reto, né, face to face, assim, mas um tempo tão gostoso de poder compartilhar a palavra de Deus sem aqueles formatos que a gente tanto pensa assim, não, para pregar tem que ser assim. Não, a gente prega quando a gente vive a vida que Deus tem para a gente viver. Então, que Deus continue abençoando vocês, que vocês se mantenham firmes. É como o pastor Paulo falou ali, eu achei fantástico. Não sejam papo reto, sejam retos. O nosso Deus é o Deus de retidão. Tenha um pensamento reto, viva de maneira reta, glorifique ao Senhor de maneira reta na sua vida e que Deus continue abençoando vocês. Amém. Então é isso. Estejam todos ligados. Nossa fanpage, a Juvenal também, a gente vai estar informando quando a gente vai voltar. E fiquem atentos aí. Que Deus abençoe vocês e que Cristo possa viver e reinar em sua vida. Deus abençoe. Amém.